Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um ano de leitura. Bem-vindos a 2024 com o Clube Doutores Leitores. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês os livros que leremos no primeiro semestre de 2024, que já foram escolhidos aqui pelos assinantes do clube, tá bom? Como assim, Ana? Bom, em setembro eu liberei na plataforma um formulário onde todo mundo colocou as indicações dos livros que gostaria de ler. Desses livros, eu selecionei os que foram mais indicados e os que faziam sentido para o clube e coloquei todos em votação no nosso grupo geral do WhatsApp, tá? Eu dividi esses livros mais ou menos por países, por localização, por tamanho, né? Para que a leitura fizesse sentido dentro de um contexto geral. Então, vocês vão notar que cada mês, pelo menos 2 livros vão ter a mesma nacionalidade. A intenção era trazer um pouco de cada país durante o mês de leitura, tá? Mas às vezes um livro ou outro vai acabar destoando ali, mas foi porque eles foram muito pedidos pelos assinantes, então não dava para fugir muito de colocar eles na lista, né? Então, pega a vinheta e vamos começar a falar dos primeiros livros que leremos em 2024. Tava confundindo o ano, gente, pelo amor de Deus, vambora, vambora! Em janeiro, nós vamos viajar para os Estados Unidos. Ah, Ana, é clichê? Sim, é clichê, mas os grandes clássicos da literatura, infelizmente, acabam sendo colocados em quadradinhos ali muito particulares. A gente vai começar o ano lá nos Estados Unidos, mas a gente vai para uns lugares não tão lidos assim. Calma lá, tá? Em janeiro de 2024, nossa leitura principal será o livro O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. É isso aí. Inglês maravilhoso. Esse livro foi publicado em 1951 e é um romance icônico pela literatura mundial. Nós vamos acompanhar a história de Holden, uma adolescente rebelde que vai se tornar um símbolo de desafios à autoridade e à crítica social. Os temas abordados aqui vão variar entre alienação, perda da inocência, a hipocrisia da sociedade adulta. E esse livro é aclamado pela crítica até hoje por ser um marco. Um livro que conseguiu capturar a essência da rebeldia juvenil que está constantemente em conflito. Em seguida, gente, deixa eu deixar do ladinho aqui, ó. E esse livro é bem curtinho, olha. São 253 páginas. Esse livro é muito bem falado. A gente vai conseguir ler ele rapidinho e vamos papear muito sobre ele aqui ainda. O segundo livro, gente, não vai ser americano, por isso que eu te falei que alguns livros acabam fugindo ali da nossa regra. Vai ser um livro de um autor francês, Victor Hugo. Mas foi um livro muito pedido quando eu coloquei as indicações de calhamaço para a gente ler. Então, a gente vai ler dividido em 2 meses. Por isso, janeiro e fevereiro não vão ser exclusivos do país que a gente vai ler. Mas eu fui esperta e peguei justamente os 2 países que são mais falados aí, que é a América, e vocês vão ver o segundo ainda, para poder inserir esse outro livro aí, que também é muito falado, uma literatura francesa, né? Que é Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Esse livro vai ser dividido em 2 meses, porque ele é um pequeno calhamaço. Ele tem na faixa ali de 490 páginas. Nós já lemos livros maiores com o clube em um único mês, como por exemplo Crime e Castigo, que a gente leu no ano passado em um único mês junto com outros livros e não foi um grande mistério. Porém, a leitura desse livro é um pouco diferente de Crime e Castigo, porque toma-lhe descrição. É um livro extremamente descritivo. É incrível, porque Victor Hugo vai fazer com que a gente se sinta realmente conhecendo as ruas de Paris. Mas ainda assim, é agarrado, tá? É um clássico da literatura, foi muito votado, acredito que tenha grande relevância histórica para a literatura mundial, mas não vai ser fácil, tá? Por isso que a gente dividindo ele em 2 meses,
vai ficar uma leitura mais leve, mais fluida e todo mundo vai conseguir acompanhar. Esse livro foi publicado em 1831 e é um romance histórico. A gente vai andar nesse livro junto com o Victor Hugo pelas ruas de Paris do século XV. E vamos ter dois personagens principais que são muito conhecidos, principalmente porque já tem até filme da Disney, que é o Quasimodo, o famoso Corcunda de Notre Dame, e a Esmeralda, a bela cigana que vai encantar corações. E quais são, assim, os temas principais desse livro, né? Para saber se você vai animar e vai ficar com vontade de ler. Além do que eu já falei, de trazer esse retrato vívido da sociedade parisiense, aqui também vai falar um pouquinho da questão de julgamento por aparências, amor não correspondido e desigualdade social. Então, temas importantes, clássico da literatura, não vai ser fácil, mas vai ser leitura imprescindível do clube, tá? A gente sempre passa por um calhamaço difícil, não seria diferente em 2024. E o nosso desafio de janeiro, gente, eu não tô com o livro aqui, porque infelizmente é um livro que não está sendo atualmente publicado por nenhuma editora, né? A gente consegue a versão em e-book dele, que é essa versão aqui do lado, a gente tá falando de Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, Truman Capote. Esse livro foi publicado em 1958 e é um clássico americano. Nele a gente vai conhecer a famosa Holly, que é uma socialite da alta camada burguesa dos Estados Unidos. Ela no início vai parecer ter uma vida ali muito fútil, mas na realidade me parece que alguns conflitos e algumas questões da sua personalidade um pouco mais complexa vão começar a surgir durante a leitura. Bonequinho de Luxo ficou super famoso depois do filme, né? É um livro que vai trazer uma crítica pesada à sociedade de consumo. Vai falar também um pouco sobre busca da identidade, sobre amor próprio. E como eu falei, ele ficou muito popular porque a Bonequinha de Luxo foi representada na TV pela eterna Audrey Hepburn. Vou deixar escrito o nome aqui embaixo e a foto dela aqui do lado, tá? Mas é isso, gente. É um clássico, é um livrinho tipo novelinha mesmo, mais fino, sem grandes mistérios. Eu nunca li nada do Capote, eu tenho muita curiosidade. A Sangue Frio, se não me engano, é dele também, né? Vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Completamente diferente o estilo. Mas estou muito animada. Não surtem, tá? Não vão achar edição física. Eu olhei em sebos, eu olhei em tudo e não tem edição física, tá? Se você quiser comprar edição física, vai pagar mais de R$150 num livrinho que é super fininho. E como vai ser o livro do desafio, eu fiz o cronograma com base nas porcentagens do Kindle, porque vai ser como todo mundo vai conseguir ler, né? Não tem nem como eu fazer cronograma sem um livro físico na mão. Então, eu me organizei ali por porcentagem de leitura no Kindle e acredito que vai ser bom para todo mundo, tá? Ana, não tenho Kindle, nem pretendo comprar agora, o que eu faço? Tem um aplicativo no Kindle, no celular, que você pode ler PDFs e você também pode ler os e-books que você compra na Amazon e lá você consegue acompanhar pela porcentagem, tá? Se você tiver o PDF em vez do e-book, a diferença vai ser pouca, não vai atrapalhar nos livrocasts nem nada, tá? Então fica tranquilo, você consegue ler o livro e cumprir o desafio. Tudo bem? Então vamos para fevereiro de 2024. Em fevereiro a gente vai fazer uma miscelânea de natureza, aventura, mistério, mas é isso aí que a gente gosta, né? Em fevereiro nós vamos parar com o nosso aviãozinho literário na Espanha, gente. Por isso que eu falei com vocês, são dois países que a gente já lê muitas coisas naturalmente, por isso que eu inseri o Victor Hugo no meio, achei que não faria tanta diferença assim, mas a nossa leitura principal é de uma autora espanhola que chama Marta Orriols, que é o livro Aprender a Falar com as Plantas. A minha edição é da Tag Livros, tá? Então, não vai ser igual a edição de vocês, porém a editora é a dublinense, então vocês vão achar, é o mesmo livro, porém com uma capa diferente. E a capa da Tag tá lindona, né? Mas a capa também original, a que tá vendendo nas livrarias, também é muito linda. Esse livro é um livro contemporâneo, publicado em 2018, que vai trazer uma história mais introspectiva. A personagem principal dele se chama Paula, que é uma neonatologista que infelizmente passou por uma tragédia e depois disso ela entrou numa crise muito difícil e precisou reaprender a encontrar felicidade em pequenas coisas da vida. No caso dela aqui, em cuidar de plantas, por exemplo. A gente vai adentrar na história desse livro com uma autora que tem uma natureza de escrita muito delicada, que vai falar sobre temas muito importantes, como luto, renovação, reconexão consigo mesmo, reconexão com a natureza. É basicamente uma jornada emocional da personagem, tá? Então, vai ser uma leitura diferente.
Eu fiquei muito interessada quando vocês indicaram esses livros. Esse livro foi realmente muito bem falado pela Tag e foi muito bem vendido pela editora. Então eu tô bem animada para produzir conteúdo para vocês e para ler junto com vocês e compartilhar bastante coisa, tá, gente? Então a minha edição é da Tag, mas a edição que vocês vão encontrar na livraria é essa aqui. A nossa leitura extra, gente, vai ser o final do livro O Corcunda de Notre Dame, né? Então eu não vou falar novamente, mas aqui a gente vai ler a segunda metade do livro para terminar esta leitura. E o desafio de fevereiro, a gente não vai sair da Espanha e vai para um autor super bem falado, principalmente porque ele tem uma trilogia super famosa já publicada, que é A Sombra do Vento, que é o autor Carlos Luiz Zafón. Mas a gente vai ler um livro fora dos mais conhecidos dele, que é um que se chama As Luzes de Setembro. Publicado em 1955, aqui a gente vai sair um pouquinho, né, de Paris, da sociedade de consumo americana. Vamos sair dessa leitura mais introspectiva da Martha Rios e vamos entrar aqui numa literatura misteriosa, mais fantástica, com uma atmosfera um pouquinho mais mágica. O livro todo vai se passar na França, apesar de o autor ser espanhol, né? E a gente vai acompanhar a trajetória de uma família que vai se mudar para uma cidade costeira e vai descobrir naquela cidade um estranho jardim de meio que estátuas mecânicas. E nesse jardim vai ter um farol bem sombrio. Irene tem 14 anos quando ela se muda para a cidade com essa família e lá ela vai conhecer Ismael. E aí eles vão entrar nessa vereda ali de tentar descobrir o que envolve aquele farol, aquelas estátuas mecânicas. Vão misturar ali, desvendar o segredo de um fabricante de brinquedos. Então tem muita coisa interessante. É um pouquinho diferente, a gente vai partir mais para uma coisa de fantasia, mistério e aventura, que também é gostoso de ler, para dar uma variada, né? Então, fevereiro vai ter aventura, introspecção e maravilhamento. Esta vai ser a definição do mês, né? Já março, gente, nós vamos para onde? Nós vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar no Brasil. Porque não tem como você estar no Clube de Autores Leitores e você não valorizar os nossos autores nacionais. Então, no mês de março, a gente vai ler só autores nacionais. E nós vamos conversar com 3 autores bem diferentes. O primeiro deles, a nossa leitura principal, é um super clássico da literatura brasileira, com um autor super reconhecido e que a gente tem que ler pelo menos alguma vez na vida, já que é o meu conterrâneo, é Jorge Amado, com o livro Capitães de Areia. Esse livro foi publicado pelo autor em 1937. Então a gente vai acompanhar toda a história ali pelas ruas de Salvador, lá pela volta dos anos 30. Os personagens desse livro vão ser um grupo de crianças e adolescentes que vão viver nas ruas de Salvador. E esse grupo que vai ser conhecido como os Capitães da Areia. Afinal de contas, eles meio que criaram um local para eles dormirem e morarem ali num banco de areia que fica na praia. Vocês vão, com esse livro, vocês vão compreender, caso você nunca tenha lido Jorge Amado, que a escrita do autor é bastante envolvente e, ao mesmo tempo, muito sensível para as mazelas do mundo. É um livro extremamente importante quando a gente fala de livro nacional, porque aqui a gente vai falar de infância marginalizada, injustiça social, a busca por liberdade e a busca por dignidade. Então é um livro extremamente atual, se vocês pararem para pensar. Vamos dizer que a gente tem em mãos aqui um retrato vívido da disparidade social do Brasil. Isso tudo pelos olhos de crianças. Então, se preparem. Vai ser um livraço. Já li e sou apaixonada. Apaixonada. Eu li tem muito tempo, né? Eu amo Jorge Amado. Já li Gabriela Cravo e Canela. Eu sou da Bahia, né? Eu não nasci em Ilhéus, eu nasci em Salvador. Mas eu sinto que quando eu falo de Jorge Amado, eu tô falando da minha história, né? E eu queria que vocês sentissem isso também, porque Jorge Amado, ele representa a literatura brasileira em tantos âmbitos que você pelo menos tem que ter lido um livro dele na sua vida. Se você for leitor ávido, né? Ou se você estiver aqui no Clube de Autores Leitores. Já a nossa leitura extra é um outro livro que por muito tempo foi abandonado, né? Essa autora nem era tanto falada. A gente está falando do livro Úrsula, de Maria Firmino dos Reis. Essa autora, presta atenção, essa autora ela é considerada a primeira romancista afro-brasileira. Vocês estão entendendo por como esse livro é importante
e como ele ficou tanto tempo deixado de lado no nosso portfólio de leituras nacionais? Esse livro foi publicado em 1859. Como você já deve imaginar, vai trazer uma crítica à sociedade escravocrata. A autora é extremamente pioneira, já que mesmo sendo um livro tão antigo, escrito na sociedade escravocrata, ela vai falar muito sobre emancipação feminina e sobre igualdade racial. E por que eu tô falando tão à frente do seu tempo? Gente, esses dois temas eram extremamente raros na literatura brasileira do século XIX. Esses dois temas eram extremamente raros na literatura brasileira do século XIX. Sim, raros. Por quê? Porque a gente está falando de uma cadeira literária, né, de uma quantidade de autores homens que escreviam sobre a ótica masculina. E a gente está falando aqui da primeira autora afro-brasileira a escrever um livro. Então, esse livro é muito importante. Ah, Ana, não gostei da leitura. Não importa. Não importa. A gente tem que ler esse livro, porque ele é importante para o desenvolvimento da nossa cultura como brasileiro. Então, é um livro extremamente importante, será a nossa leitura extra. Eu estou muito animada de ler ele com vocês, tá? E, para ficar um pouquinho diferente, a gente vai, no nosso desafio, para um best-seller contemporâneo nacional, já que a gente está falando de dois clássicos brasileiros, né? Então, para ficar um pouco mais leve, a gente vai ler O Som do Rugido da Onça, da Micheline Veruschi. Veruschi é uma autora feminina, né? Autora mulher, autora feminina. Aqui a gente vai ter uma fusão de aventura com mitologia. Eu vou ler um trechinho para vocês da sinopse, porque eu achei importante para vocês conseguirem entender. Como nenhum desses livros que eu tô falando para vocês aqui eu já li, exceto Capitães de Areia, então tem hora que eu tenho que dar uma voltada aqui para a sinopse para a gente conseguir fazer uma pequena introdução. E eu acho isso aqui indispensável para vocês entenderem o quanto esse livro é relevante, a leitura dele hoje em dia, mesmo ele sendo um livro contemporâneo. Por quê? O Som do Rugido da Onça é um romance que expande as fronteiras da arte literária ao trazer memória, argumentos antropológicos e o melhor que a ficção pode nos oferecer. Micheline parte de uma mítica viagem dos naturalistas Spix e Martius no século XIX por regiões do Brasil quase isoladas para narrar a epopeia vivida pelos indígenas Inê e Juri, raptados de suas aldeias e levados para a Europa. Na versão dos exploradores, as crianças estavam sob o jugo dos bárbaros, quando as evidências nos mostram o contrário. Por meio das perspectivas e cosmovisões de personagens ocultas na historiografia oficial, este romance captura com habilidade o retrato de um país moldado na tragédia da exploração colonial e o drama vivido pelos povos originários que se estende de forma estarrecedora aos nossos dias. Acho que não tem como explicar melhor do que a própria sinopse, né? É um livro que vai falar sobre cultura indígena, sobre exploração do nosso povo, sobre colonização, e a gente é um povo colonizado, né? Então, a gente precisa ler um pouco mais sobre isso. Então, O Som do Rugido da Onça vai ser a nossa leitura extra do clube. Março, portanto, vai ser um mês de descoberta e celebração da literatura nacional. Desde as raízes, né, já que a gente está vindo ali de Maria Firmina dos Reis, passando por Jorge Amado, até a nossa literatura mais contemporânea, terminando com O Som do Rugido da Onça. Então, vamos andar pelo tempo da nossa literatura nacional, valorizando cada etapa que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. E como eu falei para vocês que eu queria passar também por países que não são tão lidos, né, a gente vai entrar em Moçambique. E nós temos 3 livros de autores moçambicanos para a gente ler, inclusive um deles super famoso, que é Mia Couto. A gente vai ler como leitura principal o livro O Mapeador de Ausências. E mais uma vez, gente, a minha edição é da Tag, mas tem uma edição, vou deixar aqui para vocês a fotinho delas, que vocês conseguem adquirir em qualquer loja dessas online, Amazon ou qualquer outra. Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo e você quiser comprar algum dos livros que eu tô falando, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link para você comprar todos eles. E se você comprar pelo meu link da Amazon, você acaba me ajudando no canal e acaba ajudando também o clube a crescer cada vez mais. Então compra aqui, ó, nos links da Amazon. O Mapeador de Ausências e qualquer outro livro que eu tô falando aqui. Como eu estava falando antes, Mia Couto é um dos autores mais proeminentes de origem moçambicana. O Mapeador de Ausências ele foi publicado em 2020. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história de Diogo Santiago, que é um respeitado intelectual moçambicano. Ele é um professor universitário bem reconhecido, ele mora em Maputo, e aí ele resolve voltar à sua cidade de origem, à sua cidade natal, que se chama Beira, porém ele vai fazer isso às vésperas de um ciclone que arrasou a cidade
em 2019. Então a gente vai ter um livro que vai falar sobre regresso ao passado, recuperação de memórias e ao mesmo tempo de destruição. Mia Couto é bastante conhecido pela sua escrita quase poética, né? E ele também é conhecido por colocar toques de magia e de fantástico em todas as suas narrativas. Então estou esperando algo muito gostoso de ler, porém muito sofrido, né? Já que a gente está falando aqui de perdas de entes queridos, tá? Então, fica aqui a nossa primeira leitura de abril. Já a nossa leitura extra do mês de abril é um livro super fininho, que é Moçambique com Z de Zarolho. Eu quis trazer algo mais contemporâneo de Moçambique, já que a gente acaba se prendendo muito a livros clássicos, mais conhecidos. Então eu queria trazer algo um pouco mais atual para a gente conhecer a literatura contemporânea de Moçambique. Eu vou ler para vocês, como eu fiz nos outros livros atrás, um trechinho para vocês entenderem qual que é a sinopse desse livro. Na esperança de melhorar sua posição no cenário capitalista global, o governo de Moçambique adota uma medida extrema: instituir o inglês como idioma oficial e deixar para trás tanto seus dialetos locais quanto a língua portuguesa imposta pelo ex-colonizador. Só que essa mudança tão abrupta terá diversos impactos na vida dos cidadãos. Como Djaci, político que votou contra a mudança, mas que agora se vê buscando favores de seus adversários na busca por uma bolsa de estudos para o filho em Londres. E Rolo, seu empregado doméstico, que vê todos os seus cambaleantes esforços de ascensão social através do estudo do português serem frustrados de uma hora para outra. Diante desses outros tragicômicos reflexos da nova lei, ecoa a pergunta: que lugar tem aquele que não dominam a língua dos poderosos? A gente vai ter aqui um livrinho curto, uma leitura rápida, que vai abrir um pouco pra gente a cultura moçambicana, a riqueza de tradições desse país africano, né? E quando as tradições querem ser mudadas. Então vai ser um livro de linguagem bem simples, que vai levar a gente por uma jornada um pouco diferente por um país não tão conhecido assim. E para finalizar, gente, como o nosso desafio do mês, falando de Moçambique, né? A gente vai ler o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do autor Luiz Bernardo Rouana, alguma coisa assim. Esse livro aqui, gente, é um clássico moçambicano, tá? Diferente do Moçambique com Zé de Zarolho. Aqui a gente tá falando de um livro que é reconhecido como um dos 100 melhores livros africanos do século XX. Publicado em 1964, esse livro vai trazer pra gente um pouco da realidade de Moçambique durante o período colonial. Vamos ver temas aqui como injustiça, como a resistência, como a busca pela liberdade. Então, é um livro curtinho também, os contos são muito curtos, vai ser uma leitura não muito difícil, né? Mas apresentei vocês aqui com a possibilidade de ler um grande clássico moçambicano que provavelmente você não conhecia. E também de ler um pouquinho de contos junto com o clube. Abril, portanto, vai ser um mês que a gente vai conseguir se conectar com um país tão importante para a cultura mundial. Ele é repleto de narrativas ricas e poderosas que muitas vezes não chegam ao nosso conhecimento. Tá? Em maio, a gente volta para os nossos países mais famosos e mais lidos, a gente volta para a Europa e nós vamos ler 3 autores britânicos. A gente está falando de William Golding, com O Senhor das Moscas, como a nossa leitura principal. Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis, como leitura extra. E O Médico e o Monstro, como o nosso desafio do mês. Falando um pouquinho de O Senhor das Moscas, William Golding é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Nesse livro, publicado em 1954, ele vai trazer pra gente uma das histórias de maior renome da literatura mundial. Adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido para mais de 35 idiomas, aqui a gente vai acompanhar a história de algumas crianças que vão ficar perdidos em uma ilha paradisíaca. No início, eles tentam se organizar ali, já que não tem nenhum adulto com eles, para eles conseguirem sobreviver. Porém, à medida que a situação vai apertando, a gente vai vendo acontecer algumas barbáries. O fato é que eles estão presos nessa ilha deserta, não tem para onde fugir, e a gente vai ver quão baixo o ser humano pode ir para poder sobreviver. E a gente está falando de crianças, tá? Então, esse livro não é uma leitura agradável, porém uma leitura importante. Para ficar um pouco mais leve, a gente vai para uma não ficção com C.S. Lewis, com o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura. Também é muito fininho, publicado em 1961, e aqui o autor vai trazer pra gente aquela mesma pegada dos livros do Alberto Manguel, porém um pouco mais clássico, né, gente?
já que ele vai falar pra gente sobre a leitura, os prazeres da leitura, por que que a gente precisa ser um leitor. Vai falar também o que significa ser um leitor dedicado. Vai oferecer conselhos um pouco mais práticos, algumas reflexões sobre ser leitor e como se tornar leitor. Na realidade, a gente vai entrar na cabeça assim, de um dos maiores escritores britânicos, né? A gente leu As Crônicas de Nárnia em dezembro de 2023 e a gente aqui vai adentrar um pouquinho mais na cabeça desse escritor e ver como que ele encara a vida de leitor dele, como ele entende a importância da leitura na vida e vai tentar ajudar um pouquinho a gente a cultivar um pouco mais esse hábito, tá? Então, aqui são vários ensaios, tá, gente? São textos curtos pra gente ler um pouquinho sobre a opinião de Lewis, sobre a leitura e sobre o leitor. E para finalizar, gente, a nossa leitura do desafio vai ser um livro super conhecido, super clássico, que é a leitura do Médico e o Monstro. Aqui o autor Robert Louis Stevenson vai falar pra gente sobre a dualidade do ser humano. Vai falar bastante também sobre moralidade. Aqui a gente tem um dos pilares da literatura gótica. Vai falar também sobre a natureza da complexidade humana, sobre a luta entre o bem e o mal. É o grande questionamento que está aqui na sinopse do livro, que fala assim: existe alguém inteiramente bom? Ou mal? Seria possível livrar-nos da parcela de maldade e nos tornarmos seres completamente bons? Tô bem curiosa, tá? Aqui a gente vai conhecer a história de um médico que vai criar uma poção capaz de separar o bem do mal. E nessa separação, na realidade, ele vai começar a entender a verdadeira essência primitiva do homem. Então, vamos ler. Tô bem curiosa sobre esse livro, tá? E para finalizar, gente, as nossas leituras do primeiro semestre, em junho a gente vai pro México. Sim, pro México. Não necessariamente o México em si, tá? Porque vai ter um livro que vai fugir um pouquinho aqui, mas a história se passa no México, serve? Mas eu achei que ia ficar interessante para complementar esse quadro aqui. A leitura principal vai ser Casas Vazias, da Brenda Navarro, um contemporâneo publicado em 2019 por essa autora mexicana, que vai falar sobre um tema que é sempre presente aqui no clube, que é maternidade e relações familiares complexas e complicadas. Aqui, Brenda Navarro vai contar pra gente uma história de uma criança que vai desaparecer à plena luz do dia. Um pequeno descuido da mãe e essa criança some e não aparece mais. Do outro lado da história, a gente vai ter uma mulher desesperada para ser mãe, que faria qualquer coisa para isso. E aí? Será que essa combinação vai dar bom? Curiosa pra saber o que aconteceu com essa criança, né? Então é uma mistura de uma literatura mais introspectiva, porém bem visceral, já que vai trazer o retrato mais íntimo dessas personalidades aí que estão em crise, e ao mesmo tempo também vai trazer um pouquinho da cultura mexicana pra gente, um pouquinho de crítica social em relação ao México, comentários sociais, para falar mais a verdade, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais da cultura do México atual, já que é um livro contemporâneo. Já como a nossa leitura extra, a gente vai ler um autor britânico, porém numa história que se passa no México. A gente vai ler o livro A Ilha do Dr. Moreau, publicado em 1896. A Ilha do Dr. Moreau é um romance de ficção científica que vai contar a história de um homem que naufragou e vai ser levado ali para uma pequena ilha do Pacífico. É uma ilha mexicana, por isso que eu coloquei aqui, né? Faz um pouco de sentido. E nessa ilha ele vai conhecer o Dr. Moreau. O Dr. Moreau é uma figura um pouco estranha, já que ele foi expulso da Inglaterra porque ele fazia alguns experimentos estranhos com animais. Então, a gente vai ter um livro aqui que vai falar sobre moral, ética e a famosa dicotomia ali entre instinto versus consciência. Quem que acaba ganhando? E para finalizar, gente, o nosso semestre, a nossa última leitura do primeiro semestre de 2024 vai ser A Filha do Dr. Moreau, que é inspirado na história de A Ilha do Dr. Moreau e realmente é escrito por uma autora mexicana, a Silvia Moreno Garcia. Vai ser como se fosse uma espécie de reinterpretação contemporânea do clássico britânico. A Carlota Monroe, a nossa personagem principal, filha do Dr. Moreau, esse excêntrico britânico que fazia essas experiências estranhas com animais, que ninguém sabe se ele era louco ou um gênio, que vai crescer isolada em uma casa no meio do México, habitada por figuras estranhas criadas pelo Dr. Moreau. A casa vai ser cuidada por um cara meio excêntrico, até que vai aparecer, no meio dessa confusão, o filho do patrono do Dr. Moreau. Um rapaz encantador, um tanto descuidado, que vai tirar a Carlota dessa vida já meio estranha, mas estabilizada que ela vivia.
Então é um romance, né, gente? Porém, inspirado na história do Dr. Moreau. Então eu achei que ia complementar bem a nossa leitura. Ia fechar com chave de ouro os nossos livros do semestre. É isso, eu espero que vocês gostem. Temos muitas aventuras pela frente, muitas coisas interessantes. Como falei para vocês, o clube em 2024 teve algumas alterações, mas eu espero que vocês gostem bastante de tudo que ainda está por vir. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!